Marciano da Cruz Azul tem propriedade para falar também desse assunto. E Então, assim, eu até comentava aquele intervalo, tem pessoas que são altamente tímidas, que bebem para se soltar numa festa e tal, e aí não sabem onde é que vai levar isso, né, Marciano? e você fala algo interessante. Sentir prazer não é errado, não é pecado. Muito pelo contrário, é bom, né? E se temos um mecanismo dentro de nós que foi criado para ser assim, por exemplo, quando nós estamos falando de prazer, nós estamos falando de mecanismos sinápticos, neurônios. Não dá para explicar isso tão bem aqui sem um material didático, mas entre um neurônio e outro nós temos um lugar chamado fenda sináptica, não é? Onde vai ter troca de substâncias químicas, drogas que nós temos no nosso corpo. São substâncias, inclusive psicoativas, dopamina, endorfina, serotonina. E a dopamina é uma das substâncias que eleva bastante com o uso, por exemplo, do álcool. Então a pessoa tímida, por exemplo, que não consegue chegar na pessoa para conversar, então ela tomando uma determinada substância como o álcool, por exemplo, pode dar a ela uma impressão de que agora ela tem mais facilidade para falar, né? E nessa muitos caíram, inclusive, quero compartilhar aqui, abrir um pouco da minha vida, eu, né? Bastante tímido, mas me introduziram, né, amigos, inclusive a família, ir para o baile e tal, ir para dançar com a menina, então tomava algumas doses para tomar coragem para ir, né? E a gente cai nessa. O que nós precisamos entender é que, se o mecanismo existe, ele é interno, esse prazer também pode ser estimulado de outras formas, não necessariamente com álcool, né? E é aí que está o segredo. E o Cássio falava, também o Oswaldo antes falava, da importância da família e tal. E agora eu vou dar um pulo ali para 1920, 30, Freud. Freud escreve um livro chamado Mal-Estar da Civilização, onde ele dizia que o problema daquela sociedade, daquela época, era um mal-estar que a sociedade enfrentava. E ele falava, na ocasião, de um vazio, ele chama esse vazio de vazio oceânico, um grande vazio. E que agora o Zygmunt Bauman, que é um filósofo ainda vivo, ele escreve um outro livro chamado O Mal-Estar da Pós-Modernidade. E o vazio oceânico continua existindo. Uma das formas da pessoa conseguir amenizar esse vazio oceânico é, por exemplo, através da espiritualidade. Mas a espiritualidade tem que ser pensada também de forma muito mais ampla. Essa espiritualidade ela pode e deve acontecer lá na relação familiar. Por exemplo, sentar num café da tarde com os filhos, tomar um café gostoso, conversar sobre a vida. É extremamente poderoso, extremamente prazeroso. Então eu não preciso necessariamente usar uma bebida alcoólica. Eu posso, através de relacionamentos, através de contato, de toque, a importância dos pais tocar os filhos. Eu tenho um filho de 23 anos que teve colação de grau agora, semana passada, se formou em psicologia, e tem outro filho que está fazendo a faculdade de Direito. Eu gastei muitas noites, investi muitas noites, sentados do lado da cama deles contando histórias. E eles vinham toda noite, pai, conta uma história. Isso tem um peso, isso tem uma força na vida deles, que é uma coisa incrível. Eu repeti a mesma história centenas de vezes, mas eles queriam escutar. Mas não era só a história, era aquele contato com o pai naquela noite, sentado do lado da cama. Então esses contatos, eles têm um poder incrível.